sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Amo Gente, Odeio Conta. Se você ama gente, odeia conta, assim como eu, esse é o seu podcast. Esse podcast é sobre pessoas que vão contar pra gente como as habilidades interpessoais ajudaram elas a serem pessoas bem-sucedidas na vida pessoal e profissional. E hoje, aqui no nosso sofá, eu tô com a Suelen Marcolino, que é gerente de diversidade do Grupo Heinz. E ela vai se apresentar melhor e vai contar pra gente, afinal, o que é diversidade na realidade? Bora lá. Suelen, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite, Ju. Imagina. Suelen, quer se falar mais sobre você? Quer se apresentar mais ou vamos direto para as perguntas? Vamos lá, vou me apresentar então, né? Para quem não me conhece. Bom, a Ju começou a falar, né? Eu sou Suelen Marcolino, hoje eu sou gerente de diversidade da Kraft Heinz. Tenho uma trajetória aí bem... Eu sempre costumo falar que carreira, quando a gente escolhe uma carreira, a gente acha que vai fazer isso pro resto da vida, né? Não Sim. vai, carreira não é linear, né? E a minha, zero linearidade. Então eu comecei até trabalhando, estudando até relativamente cedo. Como eu estudei, fiz colegial técnico em administração, eu acabei fazendo estágios, né? Então tendo contato com o universo de trabalho bastante cedo. Uhum. Cedo relativamente, né? Porque a gente sabe que num país como o nosso tem gente que trabalha muito, desde muito cedo, né? Então eu comecei aos 15 anos e eu até brinco que eu comecei por pura inveja, porque os meus colegas de escola voltavam ali, todo mundo ali na faixa dos 15, 16 anos, eles voltavam reclamando do trabalho, reclamando do chefe, e eu ficava meio sem ter o que falar. Fora quando dos eu assuntos. trabalhava, eu ficava meio fora do assunto quando o assunto era trabalho. Sim. Eu falei, então eu quero trabalhar também, eu também quero falar mal do chefe, eu quero fazer tudo que vocês fazem. E aí comecei a procurar estágio, comecei a trabalhar e nunca mais parei. Então, comecei com 15 anos, e aí, quando chegou a hora de escolher uma carreira, né, para a universidade, tá, não sabia o que eu gostava de fazer, porque eu gostava de muita coisa diferente. Eu sempre sou apaixonada por história. Eu gosto muito de geografia, eu gosto de economia, é muita coisa diferente, né? E eu falei, puxa, será que eu faço algo para ser professora, né? Sigo mais uma carreira acadêmica, ou vou para o mercado corporativo? E aí, na dúvida, eu falei, bom, então eu vou fazer engenharia. Vou ser acadêmica, vou fazer engenharia. Partiu ser engenheira. Você jura? Partiu engenharia. Aí eu fiz tecnologia, na verdade. Eu fui aprovada num processo seletivo, né, de uma universidade pública aqui em São Paulo. E aí entrei num curso de tecnologia mecânica. E aí depois eu falei, puxa, tendo mais familiaridade, né, e já fazendo estágio em muitas empresas legais, né, em empresas automobilísticas e tal, eu falei, acho que engenharia iria me dar um pouco mais de visibilidade, né, o salário também era melhor, eu falei, eu vou migrar para engenharia. Fui para engenharia de produção, e aí, né, outro universo se abriu, mas eu sabia que não era aquilo. Sim. Não tinha muita coisa ali do que eu realmente gostava, né? E aí fui cursando, aí chegou uma hora que eu entendi que o que fazia sentido para mim era relações internacionais, zero linearidade, né? E aí já não consegui mais pensar em outras coisas, eu falei, é isso que eu quero fazer. Mas o interessante é que nessa trajetória, né, de descoberta e estando aí na área de exatas, eu atuei muito tempo. Então eu trabalhei em automobilísticas, trabalhei na Volkswagen, trabalhei na... O puro suco da conta, né? O puro suco da conta, gente, eu não devia nem estar nesse podcast. Você me convidou errado. Eu tô apaixonada pelo... Como conta virou gente. Vai mudar o nome do podcast agora. Não, você vai ser obrigada. E aí trabalhei muito nessa área durante bastante tempo. Sim. E foi aí que eu comecei a trabalhar com vendas, né? Então, boa parte da minha carreira, eu atuava dentro da engenharia, mas era uma venda que o engenheiro ou uma engenheira faz. Sim. Que é uma venda muito técnica, né? E aí, obrigatoriamente, você tem que ter esse ou essa profissional. E aí fiquei muito tempo trabalhando da área de engenharia, e aí fiz uma transição, eu sou a pessoa do planejamento, adoro um planejamento bem feito, planilhei, quando eu descobri que era RI, né, Relações Internacionais, que eu gostava, eu falei, tá, então eu vou ter que fazer uma transição de carreira. Eu nem sabia que era esse o nome que tinha. Não era hypado. Não era hypado, não era. E aí eu falei, bom, para mudar de engenharia
para relações internacionais, eu já estou muito bem nessa área, então eu vou ter que me planejar, eu vou ter que colocar no papel o que eu vou ter que estudar, quanto tempo para ter o menor impacto financeiro possível, por onde eu parto, né? Sim. Planilhei tudo. Excel, você vai ter que mudar o nome desse programa. Totalmente. Abri um Excel como uma boa engenheira. O Excel. Fiz o Excel. Quem é esse? Eu não conheço. Não é? Então, o Excel. Depois eu te apresento o Excel. Coloquei tudo ali, planilhei tudo, fiz todas as contas que eu precisava ali, quanto que eu ia precisar de investir, no que eu ia precisar investir, nos cursos que eu ia ter que fazer, quanto tudo aquilo ia me custar, o tempo que isso ia me consumir. E aí, em 2 anos, eu fiz essa transição de uma maneira bastante suave, porque estava tudo já planejadinho, tudo planilhado. Assim, momento astrológico no podcast, tá? Com todo respeito, se você não acreditar. Quando você faz aniversário? 23 de julho. Leão. Gente, é Leão, mas tem alguma coisa em Virgem Capricórnio nesse mapa? Então, não sei, mas você sabe que eu também não sou muito essa coisa de signo. Mas depois me manda a hora que você nasceu, só por curiosidade, no WhatsApp. 8:30 da manhã. E aí, eu tinha uma colega que trabalhava comigo, e numa antiga empresa, e ela fazia de todo mundo, né? Ela olhava o signo e fazia o ascendente. Isso, e a lua. Então, lua não sei, mas ela fez lá tudo pra mim. Eu sou leão com ascendente em leão. Ou seja... Mulher, você nasceu pro brilho total. Perigo. Eu devo ser um perigo. Perigosíssimo, a gente tem que descobrir onde é essa lua. E aí, não sei, da lua não sei. Mas foi essa a conclusão. E aí, fiz essa transição muito de carreira. E aí, prestei vestibular para Relações Internacionais. Entrei no curso de Relações Internacionais e aí me formei, e até nesse meio tempo, né, eu fiz um intercâmbio, porque eu falei, acho que eu vou precisar melhorar meu inglês, sim, aquela coisa toda. E aí já pra ter um marco, né, eu gosto muito dessa coisa do ritual, né, que marca o fim das coisas, o fim dos ciclos. Eu sou uma pessoa ritualística. Viemos do mesmo lugar. Pronto, vai ver, a nossa lua é a mesma. Eu também tenho e aí, eu gosto dessa coisa do, né, começa, encerramento, você tem que ter algo claro ali. E aí eu viajei para África do Sul, fiquei lá um tempinho, e aí quando eu voltei já tinha passado a época de vestibular, e eu cheguei em acho que fevereiro, para março, e aí consegui, sabe aqueles vestibulares que esticam um pouquinho? Prestei, cheguei numa semana antes das primeiras provas do ano letivo, assim, do primeiro ano. Eu falei, nossa, uma semana antes. Enfim, mas eu me dei tão bem. Era para ser, eu me dei tão bem com o curso, e o meu objetivo era trabalhar com negócios internacionais. E não é que na engenharia isso não acontecia, porque eu trabalhava já, né? Eu já viajava muito a trabalho. Então, a cada 3 meses, período, por exemplo, antes de eu mudar, né, nessa transição, eu estava na Europa fazendo alguma coisa a trabalho, né? E então já tinha meio que isso. Mas eu queria muito essa coisa do negócio internacional, mas que não tivesse esse compromisso com a engenharia necessariamente. E aí, quando eu descobri a carreira de Relações Internacionais, então me brilhou demais os olhos. Eu falei, eu quero me formar nisso e eu quero seguir trabalhando nisso de alguma maneira. E aí fui e trabalhei muito tempo. Então, durante muito tempo da minha vida, eu trabalhei com negócios de uma forma geral, em vendas, né? Fosse essa venda mais técnica, que a pessoa que cursa engenharia faz, e fosse essa coisa mais voltado aí pro que o internacionalista faz e tal. E é isso. E assim, adorei. Assim, é uma trajetória que não foi nada linear. Eu amei que você zero clichê. Fez intercâmbio pra onde? Canadá, não, África do Sul. Pronto, então, tem isso também, né? E eu fui pra África do Sul, fiz um intercâmbio lá, muito tempo atrás, mas quando não era moda ainda, sabe? Hoje eu vejo o pessoal indo muito pra... Minha irmã, nesse momento, por exemplo, tá morando lá. Olha! E então não era moda ainda, sabe? Então eu falo, nossa, que visionária, né? Garota! Realmente, e o que me chamou a atenção foi...
Eu fiz a transição quando não era hypada. Tem alguma coisa diferente na sua personalidade. E essa coisa da diversidade, pra mim, começa a fazer sentido agora, te escutando, porque você sempre teve olhando pra onde ainda não estavam olhando. Faz parte da sua história pessoal, faz parte da sua personalidade. Muito, muito. Eu sempre tive essa coisa de observar muito comportamentos e entender... engenheiro que mora em mim, né? Projeções de futuro. Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui daqui a uns anos. Sempre gostei muito disso. Então, entender perspectivas diferentes, né? Então, mesmo eu como uma mulher negra, dentro do mercado corporativo, eu sou a diferente, né? Então, e aí, no final das contas, acaba que a gente consegue entender muito mais os outros do que os outros entendem a gente. Quando a gente não é tida como, entre aspas, né, entre muitas aspas, o padrão daquele ambiente, a gente, né, tem esse olhar muito mais atento do que os outros têm em relação ao que é diferente, né, considerado diferente. Então, isso não... E até as minhas experiências, né, como uma mulher negra no corporativo, então me trouxeram muito dessa observação, né, de entender... Isso aqui dá para melhorar, isso aqui tá certo, isso aqui não tá, né? Então, as minhas experiências me trouxeram muito isso. E aí, num determinado momento da carreira, fiz a minha segunda transição, né? De carreira, adoro uma transição, né? Vocês verem que... Tô nesse momento agora. Né? E aí, fiz outra transição, isso mais recentemente. Sim. E aí mudei para trabalhar em diversidade, né? Então, o meu último cargo em vendas foi de diretora de contas no LinkedIn, né? Que é a maior plataforma no mundo, né? Voltado para o universo corporativo. Sim. E mudei de vendas como diretora de contas e fui assumir um cargo de gerente de diversidade para uma região até bem bacana, né? América Latina, Europa, Oriente Médio e África. Uau! E aí depois mudei de empresa e agora estou como gerente de diversidade e inclusão na Kraft Heinz. Tem uma coisa muito curiosa, Suelen, que é assim, o que é diversidade? Para quem tá em casa, para quem tá assistindo a gente, não faz a menor ideia. Porque assim, a gente tem uma visão, olhando de fora, mesmo eu também sendo negra, você olha e fala assim, tá, mas diversidade inclui o quê? Porque a gente tem medo de falar errado. Chegou um momento em que a gente quer dar os nomes certos às coisas. Então, assim, diversidade é só pra quem é negro? A diversidade inclui né, orientação sexual? O que é diversidade? Então, eu vou contar uma historinha, vou contextualizar. Por favor. Né? Então... sem entrar naquela onda de somos todos humanos, porque somos, né? Mas existem seres humanos que têm especificidades no sentido de que são tratados de forma diferente, né? Então, somos todos iguais? Deveríamos, né? Sim. Mas no dia a dia a gente sabe que tem pessoas que não conseguem a mesma facilidade, não são vistas da mesma forma em uma entrevista de trabalho e são preteridas, em um relacionamento interpessoal elas são invisibilizadas, né? Então elas têm as suas vozes suprimidas. Então somos todos humanos, somos todos iguais? Sim, mas nós não somos tratados da mesma maneira, né? Então falar sobre diversidade é justamente considerar, não perder a perspectiva do indivíduo, né? Porque se a gente for olhar para o indivíduo, todo mundo é único. Sim. Mas, ao mesmo tempo, entender que determinados grupos de indivíduos enfrentam certas questões, certos problemas que podem, né, sociais, econômicos, e que, por exemplo, se a gente for falar da comunidade negra, a gente sabe que tem um cunho histórico gigantesco aí, né? Então, não sei o quanto eu vou me aprofundar aqui nisso, mas aí... Fica à vontade. Enfim, vamos falar mais pra frente, tá, né? Então, a gente sabe o quanto pessoas negras têm muito mais dificuldade em serem, mesmo com qualificação, de serem contratadas por uma empresa, sim, né? Por uma grande corporação, sobretudo as grandes empresas. Então, a diversidade é isso, né, gente? É você conseguir ter em um ambiente o máximo possível de pessoas com referências diferentes, que vêm de lugares diferentes, que têm etnias, cores, credos diferentes. Olha, inclui também credos. Tudo, né? O ser humano por si só é muito diverso, sim, né? Por isso que eu sempre falo, a gente tem que reconhecer isso, mas não perder a perspectiva de que
Ok, somos todos diversos, Sim. Mas existem grupos que são historicamente marginalizados, né, historicamente marginalizados, ou por conta de raça, ou por conta de orientação sexual, e por aí vai, né? Sim. E esses grupos, no final das contas, acabam precisando de ações afirmativas para se colocarem, para conseguirem trabalho, para conseguirem acessos que são negados, né, de forma... E aí a gente entra, né, na questão do viés, de forma consciente ou inconsciente. Quando é inconsciente, a gente está falando do viés, né? Que aí a gente está falando de tudo aquilo que a gente é impactado ao longo da nossa vida, né? A mídia diz muito sobre qual é o lugar da mulher, sobre qual é o lugar do negro na sociedade, sobre qual é o lugar e como você deve ou não tratar uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da sua e que não é heterossexual e cisgênero, né? Então, a gente é alimentado por tudo isso, né? Por essas ideias do que é correto, do que é padrão, do que é norma, do que é considerado bonito, né? Do que é, enfim. Então, isso desde da nossa mais tenra idade, né? A gente recebe isso na educação que vem de casa, a gente recebe isso dos meios de comunicação, e aí quando a gente chega na fase adulta, a gente já tem uma ideia né, sobre o que é uma pessoa negra, né? Como eu devo tratar uma pessoa negra, como eu devo tratar uma pessoa travesti, né? Sim. Uma mulher travesti. Então, a ideia é a gente entender essas especificidades, entender essas diferenças e conseguir tratá-las e enxergá-las como algo normal, não é? Já que o ser humano é, por natureza, bastante diverso. Sim. Mas a construção social faz com que nós não sejamos tratados da mesma forma. Então, por isso é tão importante a gente falar em diversidade. E a diversidade são todas essas especificidades que uma pessoa pode ter, né? A religião que ela professa, até o fato... E aí é interessante, né? Porque eu não sou mãe. Eu ainda também mas não o fato de uma pessoa ser mãe ela já tem contribuições diferentes para trazer, né? Então a gente já tem e isso eu gosto muito de trazer isso, porque às vezes a gente acha a diversidade, cor, orientação sexual, etnia, né? Étnico-racial, orientação sexual, pessoas com deficiência ou não, né? Gênero, mas a gente é muito mais do que isso, né? A gente pode falar em classe social, a gente pode falar em outros tantos aspectos que fazem, que conformam a nossa identidade e fazem a gente ser quem a gente é, né? Então, nesse caldeirão todo aí reside a diversidade. E eu arrisco dizer que a gente muitas vezes olha para as pessoas e faz esses pré-julgamentos, né? Mas muitas vezes a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. Tem muito mais pontos de intersecção do que a gente imagina. Mas a gente faz questão, e aprendizado que a gente traz, né? Da escola, de casa e de tantas outras formas, que o que é diferente é que tem que ser levado em consideração e que é ruim, né? Se está fora desse padrão branco, heteronormativo, cisgênero, masculino, não é visto com bons olhos, né? E aí é importante trazer também a perspectiva da inclusão, né? Porque não adianta eu estar num lugar onde eu vejo uma representatividade, né? Dentro de todos esses aspectos que a diversidade traz, mas que eu tenho pessoas que não se sentem bem ali. Então, no universo de trabalho, por exemplo, empresas que têm muitas pessoas negras e que têm pessoas com orientações sexuais diferentes e que têm gêneros diferentes, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, mas as pessoas que fogem desse padrão corporativo não se sentem bem ali, não se sentem acolhidas. E quando eu falo em acolhimento, eu falo em ter espaço para ser quem se é. Né, de forma genuína, né, e que isso seja visto como normal, né? Não é um favor empregar alguém, né? Não é um favor, né? Então, é correto, é justo, e se pessoas brancas, heterossexuais, enfim, podem ser quem elas são,
por que as outras pessoas também não têm o mesmo direito e os mesmos acessos, inclusive a oportunidades, né? Sim. De crescimento na carreira, de acesso a promoções, não são consideradas da mesma maneira. E aí vou trazer um dado que eu gosto muito de trazer para a gente ver como realmente essas coisas acontecem, né? Para a galera que acha que é mimimi, né? Bora que é polêmica, mas é importante não porque é importante. Eu acho que a gente precisa se sentir desconfortável com alguns assuntos para que a gente olhe para eles. Exato. E falar de diversidade incomoda. Sim. Justamente porque, em geral, a educação das pessoas ela não é inclusiva. Você sente que tem uma diversidade seletiva? Negro sim, mas trans, não sei. Sim. Mas você sente que tem essa diversidade coletiva? Até aqui eu consigo, até aqui eu não consigo. E não tem nada a ver com você, porque de fato é uma escolha da pessoa, da vida da pessoa. E tem muito, para citar um exemplo, né? A gente que é negro, a gente sabe que existe uma possibilidade dentro do aspecto de negritude gigantesco. Sim. Né? Então eu posso ter negros de pele muito clara e olhos claros, e posso ter negros de pele retinta, né? E com características mais negroides, né? Que a gente chama. A gente chama isso de colorismo. Academicamente, Sim. A gente chama de colorismo. Então, é nítido quando você percebe que há pessoas que contratam negros dessa mais clarinhos, Sim. né? Que se aproximam muito mais do padrão branco do que, né, indo lá para a escala do tom de pele mais escuro. Né? Então, culpa da pessoa negra? Óbvio que não. Né? Existe uma estrutura por trás disso, né? Esse racismo estrutural que faz com que as pessoas vão preterindo pessoas que têm a pele mais escura. Né? Então, isso é para relacionamentos, isso é no ambiente de trabalho, e isso é para no dia a dia. Para amizades, é você preferir se sentar num transporte público de uma pessoa de pele mais clara ou de uma pessoa branca do que uma pessoa negra, de uma pessoa retinta. Isso ainda existe, né? Em 2024. Então isso existe e está aí, né? Infelizmente ainda está. Então, meu sonho é que a minha posição, a minha carreira, meu cargo não exista mais, né? Porque enquanto a gente precisar falar sobre diversidade, precisar ter uma pessoa para falar, gente, olha... Né? Precisamos trazer gente diferente. Precisamos ser diversos, mas também precisamos ser inclusivos, né? Sim. Essa posição vai precisar, né? Enquanto a gente ainda tiver coisas para discutir. Mas o primeiro passo é justamente admitir que tem alguma coisa errada, né? Que precisa consertar. Senão se a gente não assume que existe um problema, a gente não tem como lidar com ele, né? Não tem como lidar. A gente tem uma pesquisa da Santo Caos que fala que em um processo de promoção no mercado de trabalho, né, as empresas, profissionais de RH comentaram que foram de 10 profissionais, 9 profissionais de RH disseram que as considerações que são feitas no momento de uma promoção para uma pessoa negra e para uma pessoa branca não são as mesmas. Como assim? As condições para a promoção? As condições. E qual que é essa diferença? Você tem esse dado? O estudo, eu não lembro de ter visto isso, né, mais destrinchado, mas o que isso quer dizer, de uma forma geral? Que quando eu estou falando em promover pessoas negras, eu coloco mais barreiras, eu ponho mais empecilhos e eu exijo muito mais do que uma pessoa branca. É inacreditável. É inacreditável. Então, 9 em cada 10 profissionais de RH. Então, isso é uma pesquisa da Santo Caos de 2018. Sim. Né? 2018, gente. Não mudou tanto assim de lá pra cá. Só não pesquisaram de novo. Entende? Então, alguém precisa pesquisar de novo. Exato. Então, Sim. E hoje, e aí é um ponto importante, né? Hoje, graças a Deus, existem muito mais pesquisas que trazem esses dados, né? Do que, pelo menos em nível Brasil, que a gente ainda está um pouquinho aquém, né? Nessa discussão, se a gente for comparar com outros mercados, né? Então, de 10 anos para cá, de 15 anos para cá, a gente consegue ter um pouco mais de dados nesse sentido,
para trazer isso e falar, olha como é chocante, olha o que a gente está fazendo, olha como o mercado tem atuado, né? Então é importante ter esses números. E a gente de vendas, a gente é guiado pelo número. Exatamente, eu não gosto, mas é real. É real, porque, né, real. Vendeu, não vendeu. Exato. Então, hoje, felizmente, temos essas pesquisas que falam e que relacionam, inclusive, o sucesso, isso já muito mais recente, né? Sim. O sucesso de uma organização quando ela é diversa e quando ela é inclusiva. Ou seja, pesa no bolso. Pronto, se é números que vocês precisavam, senhores empresários, temos. Tem muita pesquisa, gente. Tem pesquisa da McKinsey, tem pesquisa da Bain & Company, tem muita pesquisa por aí, do Fórum Econômico Mundial, tem muita coisa que relaciona diversidade e ganhos econômicos, aumento em ganhos econômicos por parte das companhias. Então, não tem muito mais o que discutir, entende? Sim. Como é que é a rotina de uma profissional que trabalha com diversidade? Olha, eu gosto muito, eu sou suspeita para falar. Mas assim, o principal, o que eu mais faço no meu dia a dia, pontes, né? Então, pontes entre a minha companhia, a companhia que eu estou, e comunidades que a gente ou quer atuar junto, no sentido de que... Aí vamos falar de ESG, né? Sim. De que a gente está num mercado... Explica para quem está em casa o que é ESG, porque eu acho que muita gente não sabe. Ele fala sobre... as questões sociais de sustentabilidade, de governança corporativa que a empresa deveria ou precisa observar e precisa atuar nesses aspectos, né? Então, diversidade está diretamente relacionado com ESG. Né? Então, é o que eu sempre falo. E quando eu atuava em tech, né, até um mês atrás, até ontem. Eu sempre trazia muito isso, citando a questão da mão de obra. Então, a gente em tecnologia as empresas de tecnologia precisam de uma mão de obra altamente qualificada para várias posições, né? Então, o quanto a gente como companhia, para citar o exemplo de tech que fica mais óbvio, está disposto a investir nesse mercado para que a gente consiga continuar operacionalizando daqui 5, daqui 10 anos nesse mercado. Então, eu preciso qualificar. Preciso de pessoas qualificadas. E se eu estou em uma sociedade, atuando nessa geografia onde os acessos são limitados... até por conta de falta de investimento em diversidade, né? Então, como é que eu vou conseguir continuar operacionalizando dentro nesse lugar? Então, eu preciso criar pontes, eu preciso apoiar projetos, eu preciso também pôr a mão na massa fora da minha companhia, e isso está totalmente relacionado com ESG, para que eu consiga também dar suporte, né, a organizações e ser muito participativo nessas comunidades, para que, inclusive, eu retorne, né, alguma coisa para o lugar onde eu tenho a minha fábrica, onde eu tenho o meu escritório, onde eu faço negócio, mas que eu também... E aí, estratégico, né, gente? Eu vou ter mão de obra daqui 5, 10, 15 anos. E fora que a mão de obra de mais perto, ela custa mais barato para a empresa também. Ainda que você não seja uma boa pessoa, é bem inteligente. A mão de obra dali custa mais barato do que você trazer alguém. Não é? Então, desenvolver esses profissionais localmente também é uma responsabilidade nossa, né? E aí, eu trouxe a indústria de tecnologia como exemplo, porque é muito mais fácil de você compreender a necessidade que você tem de dialogar, de criar pontes, né? Então, o profissional de diversidade faz muito isso, né? Cria pontes, cria conexões com esse intuito, né? Não só de atração de talentos, mas também pensando no futuro, mas também pensando no retorno que você pode dar para a sociedade onde a sua companhia, né, está. A gente pensa muito também em recrutamento e seleção. Então, como é que eu consigo fazer com que a minha atração de talentos, desde o primeiro contato da minha marca empregadora com esse candidato, com essa possível candidata, ela tenha uma comunicação inclusiva, ela seja uma marca que... Hoje a gente fala muito em propósito, né? E as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho hoje pensam muito
muito mais nessa coisa do propósito, equilíbrio com vida pessoal e profissional, Sim. enfim. Então, tudo isso são coisas que a gente considera, né, no dia a dia, em como que eu atraio essas pessoas diversas e que têm uma linha de pensamento diferente da geração anterior. E capacitadas tecnicamente. E se eu encontro, e aí é uma coisa que eu sempre trago nas minhas conversas, como é que eu fomento dentro do meu processo de atração de talento equidade? Uau! Né? Igualdade é uma coisa, equidade é outra. Sim. Então, né, hoje a gente não está mais falando em igualdade, a gente está falando em equidade, Sim. no sentido de que a gente precisa de ações que promovam, que equiparem, né, que promovam levante o banquinho, Sim. né, para os grupos que precisam que isso seja feito. Então, quando eu falo em levantar o banquinho, o que eu estou falando? Eu preciso se eu não tenho uma política dentro da minha companhia, de exemplo, né, que se fala muito no mercado hoje, inglês. Se o inglês é uma barreira para essas pessoas diversas Sim. entrarem na sua companhia, então eu preciso ter uma política para isso. Então, eu estou levantando esse banquinho, né, entendendo o potencial e apostando no desenvolvimento desse candidato, dessa candidata. Então, é um recrutamento que você precisa observar muito mais habilidade, né, o que eu consigo desenvolver, Sim. potencial, e como é que eu consigo apostar nesse potencial, investir nesse potencial, trazer essa pessoa para dentro de casa e desenvolvê-la. Né? Então, diversidade também olha muito para isso, né? Nesse Sim. aspecto. Não só na questão da criação das políticas, né? Dessas ações que façam com que a gente consiga recrutar e atrair esses talentos a partir das habilidades comportamentais e desenvolvê-las com as habilidades técnicas. Mas também no quanto a gente consegue acomodá-las dentro da companhia, né? Então, em termos equidade salarial, né? Pessoas que têm necessidades específicas, né? Então, para você ter uma companhia que tem mais pessoas com deficiência, ok, legal, mas sua empresa está preparada para isso? Fisicamente, né? De repente, uma pessoa que tem uma deficiência de locomoção, né? Ou, enfim, na companhia que eu estou hoje tem bastante surdos, pessoas surdas, Olha, né? Então, você tem que saber que você tem que ter ali intérprete, você precisa ter, Sim. né? Um intérprete de Libras. E ensinar as pessoas também ali Libras, para que elas também consigam se comunicar de uma forma assertiva. Então, como é que a gente repensa a política? Como é que a gente consegue implementar essas políticas? O que é necessário? Entender essas necessidades. Então, o profissional de diversidade faz muito isso também. Isso falando assim, né? Tem várias brigas que a gente precisa comprar no dia a dia, né? Sim. Várias lutas, mas que a gente sabe que são necessárias. E aí, quando eu falo brigas, muito no sentido também de investimento. Sim. Né? Porque a gente sabe que RH, por muito tempo, não foi visto como uma área estratégica, né? Então, a gente sempre fala, o maior asset que uma empresa tem são as pessoas. Sim. Porque são elas que vão produzir, são elas que vão atender o seu cliente. Então, se ela não está fazendo esse trabalho bem feito, então, peraí, onde foi que eu, companhia, errei? Foi no recrutamento? Sim. Foi em não treiná-las, né, para executar essa tarefa com excelência? Então, acho que pensar em tudo isso, sem pensar em diversidade, sem dar as condições para que as pessoas executem a sua tarefa, né, da forma como tem que ser, da melhor forma possível, então tudo isso a gente precisa pensar. Uau, nossa, eu tô assim, que aula! É maravilhoso. Você falou de marca empregadora, eu fiquei com vontade de entrar nesse assunto. O que torna uma marca, que né, com certeza tem líderes, empresários assistindo a gente, o que torna uma marca empregadora atraente para um bom profissional, para um profissional diverso? Olha, é o que eu falei, a gente primeiro, como companhia, a gente precisa, antes de mais nada, entender o nosso mercado. Sim. Então, o que as pessoas hoje consideram muito mais? Consideram, né? Quando elas vão procurar por uma vaga de trabalho. Então, e aí vou trazer um exemplo fácil, pandemia. A pandemia mudou muito a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho. Sim. Então, hoje, muito mais do que antes, a gente pensa em flexibilidade de trabalho híbrido,
né? A flexibilidade de horas de trabalho, flexibilidade quanto a ir para o escritório ou a ter mais dias em casa do que no escritório. Então, a empresa precisa entender para onde esse mercado está indo, para onde está indo a expectativa das pessoas. Não adianta lutar, né? Não adianta. Tem coisa que não vai voltar mais a como era antes. Sim. É muito difícil que Vamos volte. querer segurar o mundo, né? Então, a gente, como companhia, precisa estar atento a esses movimentos, né? Essas expectativas, e conseguir trazer isso para a nossa proposta de marca, né? O que eu tenho de benefício que englobe, que saia um pouco além dos números, né? Porque a gente sabe, gente, salário é salário, isso todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem conta pra pagar. A empresa tem que lucrar mesmo, senão não existe empresa. Mesmo, senão não tem. Então ninguém vai romantizar aqui o problema é não dar nenhum passo. Às vezes você pode dar um passo em direção àquilo, né? Exato. Então o que hoje as mães olham, como é que as mulheres hoje olham para a maternidade? Então a gente percebe que é uma tendência, por exemplo, as mulheres terem filhos cada vez mais tarde. Sim. Até por um investimento na própria carreira. Então, eu como companhia, que benefícios? Eu estou pensando nisso. Sim. Eu estou pensando em benefícios para essas mulheres que estão chegando aí com essa mente, né? Então, eu trabalhei numa companhia, por exemplo, que a gente tinha um benefício que era... Ela reembolsava o processo de IVF. Aí vocês vão me ajudar a trazer isso em português. Que é o FIV, é fertilização in vitro. Fertilização in vitro, né? Uau. E reembolsava. Quantas empresas fazem isso? Então, é uma empresa que já está ali meio que na vanguarda, pensando aí nessas mulheres. E se você for pensar, não é vanguarda, gente. Sim. Não é. Quantas mulheres 2024. hoje no mercado... Entende? Então, para você ter uma marca empregadora, a primeira coisa forte, atraente, a primeira coisa é quem eu quero recrutar. Sim. Que pensamento essas pessoas têm, que olhar para a vida. Exatamente. Quais são esses perfis? E aí... Não olhando só quando eu falo em perfis, não no perfil da vaga. Na vaga aí a gente vai analisar um monte de questões técnicas aí que tem que ser analisadas mesmo, e isso vai acontecer. Mas em relação à expectativa de vida mesmo. Sim. Expectativa de futuro, a relação que as pessoas hoje têm com o trabalho. Né? Então, a primeira coisa é pensar nisso e conseguir imprimir isso na forma como você se comunica com esse público. Então, começa pela comunicação, como você veicula as suas vagas, quais são esses benefícios, né, que você consegue oferecer para as pessoas, né, que hoje estão com uma expectativa um pouco diferente do que era há 5, 6, 10 anos atrás. Como é que você consegue evoluir também nessa discussão? Qual é a impressão que a sua marca passa para uma pessoa quando ela... para elas considerar a sua empresa como um futuro empregador. Que impressão você está passando para o público? Uma coisa é o marketing que você faz para negócio, para o cliente, para atrair lead qualificado. Outra coisa é o marketing que você faz para atrair os melhores talentos dentro daquele grupo que você precisa, dentro daquele negócio que você atua. E aí você só vai conseguir com uma comunicação assertiva, com uma comunicação com benefícios que dialoguem com essas pessoas. E aí diversidade, mais uma vez, né, entra... O quanto isso é falado, o quanto isso você traz para a discussão também. Né? Então, como é que você se comunica com as pessoas que não são esse padrão corporativo, bem entre muitas aspas, né? Então, é meio que isso. E aí, como é que você consegue transformar, né, tudo que você entende como valor da companhia, como pilar de sustentação da companhia, em material de marketing que atraia esses talentos. Né? Então, as plataformas que você se comunica e por aí vai. Gente, é um assunto riquíssimo, eu adoro. Muito, eu tô assim, impactada. E aí entra a questão do fit cultural, né? Total. Então, você precisa ter pessoas que tenham a ver com aquilo que você propõe, aquilo que você é. Qual é o DNA da empresa? Essa pessoa combina com essa expectativa? Às vezes o empresário, ele vai para um lugar onde ele quer ter um estilo de vida e ele confunde isso com os valores da empresa. Quando, na verdade, uma empresa para faturar 500 milhões precisa de pessoas que pensem muito diferente. Pessoas, às vezes, em algum grau, que se contrapõem a ideias, porque é através desse contraponto, sempre na humanidade, né? Se você lê Sapiens, você sabe que desde o início dos tempos a gente cresce no contraponto. Não existe crescer assim, vamos dar as mãos, dançar ciranda juntas. Crescemos. Não. Vamos dançar ciranda, você por quê?
Aí eu falo, não é mais ciranda. E aí a gente cresce. O que você sente nisso? Você encontra essa dificuldade hoje mesmo em corporações enormes, né? Como os grupos que você faz parte? Ou não? Já é uma coisa mais dissociada por terem acionistas, por terem outras coisas? Olha, ou ainda tem essa mentalidade? Eu costumo dizer que... Bom, vamos lá. O óbvio tem que ser dito, né? Sim. As empresas são feitas por pessoas. Então, quando a gente pensa numa marca, foram pessoas que construíram essa marca. Né? Então, a marca não se fez sozinha, tá lá no Olimpo, né? Não é assim. Né? As marcas são feitas por pessoas. Sim. E a cultura da empresa ela é construída também por pessoas. Né? Tanto quando você senta lá, né, com o time de governança, para escrever quais são os meus valores, qual é a minha missão, qual é se você não tiver pessoas para mobilizar aquilo e fazer dessa cultura algo vivo, sim, que seja praticado no dia a dia, o papel aceita qualquer coisa. Você pode estar lindo ali no papel. Então, se a cultura também não for viva, de nada importa. Então, são as pessoas que constroem as empresas. São as pessoas que dão vida à cultura. E aí, quando as pessoas trazem os seus costumes, e aí a gente tem que sempre lembrar, gente, não adianta a gente pensar que eu sou uma pessoa fora da companhia e eu sou outra pessoa, né, em casa e outra na companhia. Antigamente tinha muito esse discurso, né, de... não deixe os problemas lá fora. O ser humano é integral. O problema vem, ele trabalha contigo, ele responde e-mail contigo, o problema ele vem. Saúde mental, né, gente? Hoje já se fala muito mais nisso, inclusive, né? Então não adianta a gente pensar que a gente é uma pessoa fora da companhia e outro ser, né, idílico dentro da companhia. Não é assim. Né? Então, a gente traz os nossos costumes, a gente traz os nossos hábitos, a gente traz os nossos preconceitos. Então, a gente traz, e a companhia é formada disso. Sim. Então, eu vejo muito como função da companhia, e isso é uma discussão que eu estava tendo há uns dias atrás, né, com algumas pessoas, o quanto a gente mostra e ensina e define o que de fato é essa cultura. Então, quando eu falo, eu tenho uma cultura de, sei lá, eu sou uma empresa que a minha cultura é de diversidade, é uma empresa que tem um pilar, a diversidade como um pilar. Sim. Eu entro nessa empresa, eu olho e eu não vejo diversidade nenhuma da porta para dentro. Sim. É mais bonito falar que estamos buscando, né? A gente está buscando. A gente entendeu que é importante, mas a gente ainda não consegue implementar. Exato. Então, a gente como pessoa, como empresa, a gente tem por função definir o que é essa diversidade que eu quero. Defina e cobre, né? Isso é típico de governança. Né? Governança corporativa. Sim, e às vezes você não vai conseguir colocar todo mundo, né? Você não vai conseguir colocar PCD e negros. E não, às vezes vai conseguir assim, ó, cara, eu tenho um espaço aqui para contratar profissionais negros com essa capacidade técnica. Bora, vamos. Não precisa ser tudo, né? Diversidade é uma jornada, né? É uma jornada e a gente tem que ser intencional. Né? Então a gente tem que entender. E aí, senão eu vou começar a abordar um monte de outras coisas, porque o assunto é maravilhoso. Eu tô assim. Então, como é que é essa questão do costume? A gente, como companhia, a gente precisa mostrar o que é aceitável e o que não é aceitável. Excelente. Né? Então, quando a gente seta as expectativas, né, em termos de comportamento, por isso que eu bato muito na tecla da cultura. A cultura é uma ferramenta excelente para a gente ajudar as pessoas a trilharem o caminho comportamental que é esperado dentro daquela companhia. E não se trata de você podar as pessoas para que elas sejam robozinhas, né? E sejam, no exemplo que você trouxe, né? Tudo muito redondinho. Eu quero pessoas que tenham essa características, que tenham essa religião, que tenham esse... Não, né? A cultura, ela serve para dar um norte no sentido de que esse é o esperado da companhia em termos de tratativa, de como as pessoas se tratam no dia a dia, se é uma cultura que é contra o assédio, enfim, você consegue, né, setar ali estabelecer alguns comportamentos, né? Então, eu acho que é importante, né? Uma coisa, você ter uma cultura corporativa forte que você consiga transmitir e definir para as pessoas e mostrar para as pessoas, olha, o que eu quero dizer com diversidade é isso, o que eu espero é isso, ainda que você não tenha uma meta. Né? Então, a cultura, eu acho uma ferramenta fantástica para você. A gente também não...
para tratar isso. A gente também não pode ser iludida, né? No sentido de que a cultura vai resolver todos os problemas de comportamento da pessoa. Não vai. É por isso que a gente precisa ter uma governança corporativa. E tem gente doida de todo tipo, gente. Preta, branca, amarela, azul. De tudo. Qualquer orientação. Por isso que eu preciso ter uma governança corporativa efetiva que consiga estabelecer políticas para que isso que você trouxe não aconteça, né? De que eu traga sempre mais do mesmo, né? Então, é salutar a gente ter pessoas de backgrounds diferentes, é salutar a gente ter pessoas com referências diferentes. Agora, tem um ponto também que é importante a gente trazer. Quando a gente fala nessas diferenças, nessa necessidade toda de a gente ter perspectivas diferentes sobre um mesmo ponto de vista, sobre um mesmo produto, a gente está falando de inovação, né? Lá na ponta a gente está falando de inovação. Mas a gente precisa entender também que a gente como gestor, a gente vai precisar estar preparado para fazer a gestão de equipes diversas. Sim, porque às vezes a empresa é muito bem intencionada, o líder é até muito bem intencionado, mas entre os colegas tem problema. Então, às vezes a própria liderança não sabe lidar. Né? Porque quando eu trago pontos de vista diferentes, eu vou precisar ter muito mais lastro emocional, skills emocionais e de entender, conseguir fazer com que as pessoas se comuniquem de uma maneira assertiva, que leve a gente pro resultado que o negócio precisa. Então aí eu tenho a questão geracional, eu tenho um monte de coisa aí nesse balaio que precisa ser considerado. Então cada vez mais a gente vai precisar, com as empresas sendo cada vez mais diversas, com a gente tendo esse desafio de tirar esse empresariado, né, dessa zona de conforto de copy-paste, todo mundo igualzinho, né? A gente tem esse desafio de ter lideranças que consigam também lidar com esse ecossistema, que consigam sobreviver nesse ecossistema e não deixar de serem bons líderes. Sim. Né? Então, a perspectiva do líder ela vai ter que mudar. O comportamento do líder vai ter que mudar. E aí eu sempre gosto de trazer um exemplo. Da minha carreira acadêmica, de tudo que eu estudei em administração, né? Todas, em pós-graduação, graduação, não teve nenhuma matéria de gestão de pessoas que incluía sobre o assunto, a temática, por exemplo, de como lidar com pessoas de background diferentes, diversidade, né? Para resumir em uma palavra só. Gestão de pessoas, legal, gestão de que pessoas, de quem eu tô falando, de que pessoas gestão? Eu tô falando. Sim. Né? Então, gestão de pessoas, legal, as pessoas não são iguais, né? Quando a gente olha esses livros, bem entre aspas, também clássicos, né? De administração, de gestão, ninguém nunca se perguntou de que gestão de quais pessoas? Não foram brasileiros que escreveram, inclusive, né? Temos isso. Né? Então, o líder, ele cai despreparado, né, na companhia em relação a fazer uma boa gestão nesse sentido, para não fazer com que a companhia vire mais do mesmo, que seja, né, copia e cola daquele mesmo perfil e que permita que essa liderança seja feita de acordo com o seu costume e não com a expectativa que a empresa tem. Sim. Né? Ainda que você seja o dono e que você coloque essas expectativas, mas será que em termos de rendimento a sua empresa está conseguindo o máximo que ela poderia ter com os recursos que ela tem? É só olhar para as grandes corporações que estão abraçando isso. É do tamanho de fulano? Não, então, poderia ser. Entende? Então, e aí a diversidade traz muito disso, né? Então, você vê, tudo vai para a diversidade, né? Não é à toa que a gente está falando sobre isso aqui agora. É um tema importante, né? Demais. No comercial, eu tinha muito isso, né? Principalmente dentro de empresas que é assim, mas o vendedor tem que ser tubarão. Eu falo, não existem 50 tubarões. E os que existem são empregados. Eu preciso sim de um vendedor mais ou menos. Eu preciso de um vendedor mediano. Eu tenho um vendedor que vai vender todo dia, mais ou menos. Eu tenho um vendedor que vai disparar. Eu preciso dessa diversidade também de performance. Porque um time, ele não é linear. Tem aquele que vai vender todo dia. Tem aquele que vai vender uma vez por mês muito. Tem aquele que tem um comportamento mais tranquilo. Tem aquele que é rebelde, mas que traz inovações para o time. Se eu não sei lidar, inclusive, com essa diversidade comportamental, eu perco, eu empobreço, né? Porque ou eu vou contratar todos os tubarões do mercado, que é impossível,
Ou eu vou me frustrar, ou eu nunca vou estar satisfeito com o meu crescimento, porque as pessoas, elas oferecem crescimento de uma forma diferente. Tem pessoas que têm uma venda mediana, por exemplo, mas elas sério, assim, ó, elas garantem a harmonia do time. Elas são tão boas de se lidar que elas fazem uma ponte entre uns e outros e você fala assim, nossa, isso aqui é maravilhoso, para aquele outro poder performar, né? Tem isso, às vezes você é o suporte ali de alguma coisa. Então, é aí que a gente fala em hard skills e soft skills, né? Habilidades comportamentais e habilidades técnicas. E aí, não é que a gente esteja dizendo aqui, gente, que o vendedor, a vendedora não precisa ter habilidade técnica, não é isso, precisa. E a gente, como companhia, tem que prover cada vez mais qualificação para os profissionais. Mas a gente está dizendo que hoje, mais do que nunca, as habilidades comportamentais, elas contam demais. Elas contam muito. E aí, eu gosto sempre de, quando eu entro nesse tema, falo sobre isso, de trazer um exemplo, né? A gente sempre quer trazer aquele vendedor, aquele profissional pronto. Sim. Né? A gente quer já prontinho, lindo ali, sente e performa. Não funciona assim. E aí, até entrando um pouco, trazendo um pouco do que a gente já falou sobre recrutar por performance, né? E dentro do que a gente está discutindo agora, eu sempre falo dessas pesquisas que a gente lê, né, que sempre traz um monte de características, né? Sim. Uma delas que aparece em tudo quanto é pesquisa é resiliência. Resiliência. Aí eu sempre paro para pensar, tá bom, resiliência. Eu não consigo hoje enxergar uma pessoa mais resiliente do que pessoas que trabalham, que moram na periferia e que acordam 4, 5 horas da manhã para estar na companhia, pegam um trem, um metrô, um ônibus, um barco, um balão para chegar na empresa às 7, às 8 horas da manhã. Quando a gente está recrutando e a gente fala vestir a camisa da empresa, eu quero vendedor com sangue nos olhos, faca no dente. Eu preciso de gente resiliente. Eu vou pegar onde essas pessoas? Eu poderia dizer onde não tem, mas eu acho que a gente seria cancelado. Eu vou pegar sempre das mesmas cestas, do mesmo balaio. Eu não estou dizendo que nessa cesta não existam essas pessoas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem competências que a gente valoriza muito e que a gente e é muito isso. É contraditório. E é a vida. Essas habilidades comportamentais é a vida que dá. Sim. É o que a gente passa ao longo da vida que constroem essas habilidades, né? É o que a gente é do ponto de vista comportamental. As experiências que a gente teve ao longo da nossa construção como ser humano. Isso eu não ensino em um curso de capacitação. Não tem como. Agora, um hard skill, uma habilidade técnica, eu ensino. Eu consigo pagar um inglês. Treinar, né? Eu consigo dar os melhores treinamentos de vendas que eu puder proporcionar para a minha equipe. Sim. Mas a resiliência, entre outras habilidades comportamentais, eu não vou ensinar num curso. Sueli, eu vou te contar que eu fui pro digital, vou te contar e você vai rir. Todo mundo vai pro digital ganhar 1 milhão, né? Ganhar 1 milhão, fazer o 6 em 7 e tal. Claro que tenho metas financeiras, né? Afinal, mas assim, fui pro digital para não molhar o pé. Porque eu acordava, ia trabalhar, e eu chegava no serviço com o pé molhado. Juro por Deus, eu conto a história e as pessoas morrem com o pé molhado. E era um trabalho ótimo, trabalhava numa empresa suíça, mas eu pegava trem, metrô, ônibus, avião, helicóptero, barco, tudo pra chegar no serviço. E eu chegava com o pé molhado, e eu ficava com o corpo frio o dia inteiro, porque meu pé tava molhado, era horrível. Hoje eu olho a chuva, eu tô com meu cafezinho trabalhando da minha casa, eu olho a chuva caindo lá fora. Então assim, a pessoa que já passou por um período de vida onde ela precisou se esforçar, ela vai ter uma resiliência construída. Não é uma resiliência, eu sou resiliente. De um cursinho de 2 horas. Do ursinho carinhoso, um né? coach, Não é uma resiliência real. Assim, eu tive que ser resiliente, porque senão eu ia viver sofrendo. Não tinha como. Era o que era. É uma questão de sobrevivência. Exatamente. E aí, muitas vezes, a gente não olha para esses talentos e a gente olha para o CEP e não contrata. Exatamente. Né? E esse bichinho ia fazer tudo. Olha o potencial que esses perfis, essas pessoas eventualmente poderiam ter se eu me desse ao trabalho de treiná-los naquilo que é técnico, que
que aí sim, com uma qualificação, com um curso, com, né, enfim, com treinamento, eu resolvo. Total. Então, não é todo mundo que tem esse olhar ao recrutar. Nossa. Não é todo mundo que tem esse olhar ao contratar, né? Nossa, esse episódio, eu tô assim com ele no meu coração, porque eu acho que ele mexe em lugares que a gente não quer olhar. É muito, muito bonito de escutar. Me conta uma coisa, qual das suas habilidades interpessoais, você, sem ela, eu sei que com certeza você tem várias, principalmente trabalhando com o que você trabalha, o que você não tem, você teve que desenvolver, mas qual delas fala assim, eu tive que desenvolver isso, senão eu não estaria aqui? Comunicação. Uau. Nenhum convidado nunca falou comunicação, cada convidado fala uma coisa. Então, comunicação, e vou explicar o porquê. Eu ainda sou uma pessoa muito reservada. É diferente você ser tímida e você ser reservada. Eu não sou nada tímida. Acho que já deu pra perceber, né? Não, pelos nossos papos de corredor aqui, né? Não é? Eu não sou nada tímida, mas eu sou muito reservada. Então, não é tudo que eu mostro, não é tudo que eu digo. Mas eu percebi ao longo do tempo, até por ser uma mulher negra, ocupando cadeiras onde tradicionalmente não se viam mulheres negras ocupando, isso Sim. desde lá da época da engenharia. Então eu aprendi que se eu não falasse, e se eu não me posicionasse, se eu não puxasse o banquinho para a mesa, ninguém ia me oferecer um assento. Uau, que forte. Então eu aprendi a falar. Aprendi a me expressar e a me expressar da forma mais clara possível, para que eu não tivesse a minha voz e nem a minha presença ignorados. Uau. Né? E aí quando a gente ir trabalhando, né, cada vez mais em mercados internacionais, né, isso se multiplica, né, várias vezes, porque aí não é só a qualidade, não é só como você se posiciona, como você se comunica, mas a qualidade dessa comunicação, né? Com todas as questões culturais que podem estar ali envolvidas, ela tem que ser muito boa, né? E estudar idiomas, enfim, aí tá tudo num, né? É um monte de coisa, que uma vai puxando a outra, né? Sim, nossa, que coisa, comunicação. Comunicação. E outra coisa, você falou de comunicação, agora eu vou disparar aqui, gente. Vai. Para você ver, né, a importância que a comunicação tem. Ao longo da minha trajetória, eu tenho visto pessoas gestoras que não se comunicam bem causarem feridas muito profundas em profissionais altamente qualificados. Uau! Por não saberem se comunicar, por não fazerem uma gestão transparente, assertiva do ponto de vista de comunicação. Então, comunicação é uma mão de duas vias. Sim. Mas você tem que ter muito cuidado. A forma como você fala, a responsabilidade que você tem ao não comunicar. Não comunicar, você já está comunicando alguma coisa quando você não comunica. Sim. Né? Você já está mandando um recado. E aí, quando a gente senta numa cadeira de liderança, comunicação. Porque você tem o potencial aí, você tem carreiras nas suas mãos. Então, tudo bem que hoje a gente fala muito mais em cada vez mais as pessoas serem donas, né? Sim. Que eu não acredito muito, não, né? Porque a gente sabe que... Até porque a pessoa escolheu trabalhar na sua empresa, ela escolheu também servir ao seu sonho. E aí, né? Tem uma dicotomia. Tem. E outra, né? É aquela coisa, expectativa versus realidade, né? Então, a história é longa. Mas eu tenho responsabilidade sobre essas pessoas a partir do momento em que elas estão ali trabalhando comigo. Sim. Então eu tenho responsabilidades. E eu posso causar uma ferida ali nesse profissional que pode afetá-lo de uma forma que ele vai demorar muito para se recuperar. Por não ser uma pessoa, uma liderança que se comunica da forma adequada. Por não ser uma liderança que muitas vezes nem se comunica. Sim. Né? Eu brinco que líder não tem direito, faz parte do pacote. Não tem mesmo. Faz parte. Eu líder posso estar sem energia? Não pode. O time depende da sua energia. O líder... Não, então não seja líder. Seja liderado por alguém que saiba fazer essas coisas. Mas se o líder não pode, ele não tem direito de se comunicar. Eu não tenho direito de chegar para o meu time e falar atravessado. Não tenho mesmo. Eu tenho que fazer antes uma organização mental, porque aquelas pessoas confiam na minha condução. Por esse simples fato. A responsabilidade é maior. Exatamente. Né? Entre eles, beleza, mas eu não posso. Aí é a gestão da emoção, né? É gestão da emoção. É gestão da emoção. Totalmente. É difícil? Vai ter dia que a gente não vai estar bem?
vai ter dia que a gente não vai levantar bem para ter aquela reunião às 9 horas da manhã. Sim. Mas vista-se do seu melhor sorriso e vai. Exato. Lembrando que quando eu falo isso, né, não me refiro à positividade tóxica, porque isso é nocivo também. Sim, mas o líder por si só, se eu tô no cargo de liderança, aí sim, eu tenho autorresponsabilidade, eu tô no cargo de liderança de fazer terapia, de ter os meus, né, momentos de descompressão. Aí sim, como líder, eu tenho que ter essa responsabilidade. Não posso exigir isso de um analista, mas eu tenho que ter. Precisa. É diferente, né? Até para dar esse suporte para as pessoas. Exato. Né? Até para ajudá-las a guiar. Eu vejo o líder muito nesse sentido, né? Você não é mais só cobrança, resultado. Sim. Óbvio que sim, faz parte. Porque é o que a gente falou. A empresa ela não vai sobreviver se não vender e se não chegar nos resultados que precisa. Sim. Mas hoje, muito mais do que antes, a gente fala muito nessa responsabilidade do desenvolvimento, né, das pessoas que você lidera. Sim. Né? Então, se você não estiver preparado para isso, dificilmente você vai conseguir ter um time coeso, que funciona bem, né? E um time que você consiga fazer a gestão de uma maneira saudável. Para todo mundo, para você e para as pessoas que você lidera. E, claro, né, ajudar as pessoas na medida do possível, a elas chegarem onde elas querem. Porque, gente, as pessoas não nascem e morrem nas mesmas empresas. A gente precisa aprender a ter essas conversas que, de repente, o próximo passo daquela pessoa não é na minha companhia e tá tudo bem. Sim. Faz parte, todo mundo tem a sua jornada, né? Não é só eu que tenho o direito de mudar Sim. de empresa para algo que eu considero melhor. Sim. Todo mundo está em busca disso e isso fatalmente vai acontecer. E eu preciso falar sobre isso. Sim. De repente o futuro daquela pessoa não está na companhia ou pela razão que seja. Tudo bem, mas vamos falar sobre isso. Faz parte de desenvolver aquele profissional enquanto ele estiver nas suas mãos. Nossa, perfeito. Me diz uma coisa, Sueli. Você disse que é uma mulher de rituais. Eu também. Adorei. Você tem algum ritual para... Você tem algum ritual para criatividade? Quando você não está se sentindo muito criativa no seu trabalho, o que você faz? Eu paro de trabalhar. Tem algum ritual para o trabalho? Tenho sim, eu descanso. A Nath falou isso mais cedo, que ela ia falar dormir. Porque ela é mãe. Posso falar dormir ou não? Fala outra coisa. Não, descansar. Muitos insights vêm dos momentos de lazer, né? Dos momentos de lazer, gente. Hora do banho. Gente, eu também queria ter um notebook dentro do banheiro que não molhasse, sabe? Não é? Te entendo. Eu tenho muito de caminhar. Porque assim, eu trabalho muito perto de onde eu moro. Uhum. Então, muitas vezes eu vou caminhando. E nessa caminhada, logo de manhã cedinho, vem tanta coisa na minha mente. Tanta coisa. Sim. E eu gosto muito de escrever. Eu tenho escrito cada vez mais, né? Que delícia. Então, vem muita coisa na minha mente. Vem muita ideia. E caminhando de manhã, indo para o trabalho, sem pensar no trabalho propriamente, mas em coisas, deixa a mente, né? Sim. E deixa a mente liberar, e aí as coisas acabam acontecendo. Então, acho que o descanso, que é o que a gente não valoriza muito, né? Sim. Gente, a gente precisa descansar. Né? Acho que a presença até, demais. né? Tô trabalhando. Tô descansando. E é difícil desconectar. Sim. É difícil. Até porque a nossa cabeça, né? Quando você é líder, a sua cabeça funciona muito. E eu falo muito isso, mas eu mesma sou um problema com isso. Porque eu me vigio muito. Olha a gente aqui gravando, sei lá que horas são. Então, e home office... Sim. Gente, home office, se deixar, eu não tomo café, eu não almoço, eu não janto. Eu sento ali, eu vou o dia inteiro. Então, na empresa, você tem aquele compromisso mais daquela disciplina de horário de almoço. Você levanta, vai com seus colegas, né? Volta. Em casa... Não sei se você sente isso. Eu mudei do Rio, né, para São Paulo. E hoje eu olho aqui da nossa vista e eu vejo tudo aceso. Então, na minha cabeça, agora eu já me adaptei, mas vários momentos eu olhava no relógio, era meia-noite, eu achava que era 7. Porque tava tudo aceso, tudo funcionando, sabe assim? Aí eu olhava e falava, gente, eu tô trabalhando até agora. Aí eu me dava conta, eu falava, gente, tá funcionando ainda. A vida tá funcionando. São Paulo, a vida tá sempre funcionando. Então, se você não estabelece um ritmo, você realmente não se entrega até demais, né? Exato. Uma entrega muito além. Exato. A gente tem que ter limites, né? Sim. E tem uma Isabela Camargo, né, jornalista, Sim. que fala muito sobre bem-estar, né, sobre saúde mental, né, na verdade. E uma vez eu estava ouvindo ela falar numa dessas entrevistas que ela dá e tal, nas redes sociais dela, e ela comentava que a gente, quando gosta muito do que a gente faz, a gente é um excelente candidata para o burnout.
É porque a gente não percebe o próprio limite, né? E não mede limites pra fazer. Sim. Esse é o ponto. É que a gente quer, ninguém quer. Tá obrigando, você quer. Você vai e faz, porque eu gosto, vai e vai. Quando você vê, ela, por exemplo, teve um burnout, acho que foi ao vivo, né? Sim, nossa, muito pesado. Né? Então, a gente quanto mais você gosta, mais você precisa pôr o pé no freio no sentido de ter essa autodisciplina, né? Sim. E tô falando isso aqui pra vocês, mas serve pra mim, porque assim... às vezes colocar em outra tarefa, né? Se eu fico muito em reuniões, beleza, hoje eu vou fazer o que eu gosto de outro jeito, hoje eu vou ir mesclando tarefas também, mais concentração, menos concentração, posso fazer isso aqui mais relaxado. Por isso que eu falei da criatividade. Para de trabalhar. Sim. Para, né? Pega a Helena um pouco no colo, né? Você conhece a Helena? Helena tinha que ter vindo nesse podcast. Helena é uma movestar maravilhosa. Pronto, eu sou mãe bichológica, né? Eu tenho uma chihuahua pequenininha assim, ainda bebezinha. Vai passear com a Helena, né? Vai fazer outra coisa. Todo mundo precisa de uma Helena. Todo mundo precisa de uma Helena. Ai, olha só, eu ficaria a noite toda aqui conversando com você, mas a gente tem um tempo limitado, né? E vamos pro nosso quadro Gente Como a Gente? Vamos lá. Gente, o que é o nosso Gente Como a Gente, Suelen? A pessoa senta aqui, fala da trajetória profissional dela, fala coisas maravilhosas, e num dado momento, a pessoa que tá em casa fica assim, tá, mas eu não sou nada disso, eu não faço nada disso, entendi essas habilidades, posso olhar para as que eu já tenho, mas tá, o que a Suelen faz de normal, além dessas coisas todas maravilhosas que ela faz? Então, primeira coisa, o que todo mundo adora e você acha superestimado? A coisa que todo mundo acha o máximo, você fala, não. Ai, gente, será que eu vou ser linchada lá não, fora? Não, manda bala. O podcast é sobre gente. A nossa gente já sabe, vai. Olha, festivais. Adoro. Eu também tenho um pouco essa sensação. É muita gente cantando ao mesmo tempo. Não podia ser um de cada vez. Então, é muita gente. Banheiro químico, eu tenho pavor de banheiro químico. Não tem onde sentar. Adoro quando é polêmico. Não tem onde sentar. Se choveu, se vira. O problema é seu. Aí você paga um ingresso vipíssimo pra ficar igual a todo mundo, porque vai chover em você também. Eu não me animo muito. Não me animo com multidões assim, meio lá se espremendo e sem um toalete, sem fila, sem ter onde sentar. Muito bom. Não me animo. Tá, me conta uma coisa. O que você faz quando ninguém tá olhando? Fala mal de festival, mentira! Não, é verdade. Eu não vou, mas também não falo mal. Nossa, o que eu faço quando ninguém tá olhando? Uma coisa você falar... A gente já teve várias coisas, falar sozinha. Teve um convidado que tira pelo do nariz, ele contou aqui pra gente. Não, falar sozinha é um clássico. Um convidado né? chiquérrimo. Demais. Você sabe que eu já tive a sensação, né, essa coisa de falar sozinha, eu já tive a sensação de que eu tenho esse hábito. Sim. Mas de estar num lugar público e tá pensando tão alto, tão absorta no meu próprio pensamento. Aconteceu isso uma vez. Eu tava num toalete eu não lembro se eu tava num hotel, em algum evento, e fui ao toalete, não lembro o que foi. Mas o meu pensamento tava tão alto, e até hoje eu não sei se era pensamento mesmo, e isso é um problema pra mim, eu vou morrer sem saber. Porque eu falo muito sozinha. Uhum. Que entrou uma pessoa e eu não sabia se ela estava ouvindo o que eu estava falando, se eu estava pensando e ela não ouviu, lógico, até hoje eu não sei. Então, esse negócio de falar sozinha Eu pagaria pra gente ter o contato dessa pessoa, ligar ao vivo. Oi, tudo bem? Você não me conhece, mas a gente precisa trocar uma ideia. Você ouviu o que eu tava falando? Né? Então, é muito a minha cara. Muito bom. Tem algum esporte que você gosta, que te pega? Tenho, eu pratico vários, assim. Mas Conta. O que eu mais gosto é boxe. Eu desenvolvi uma paixão pelo boxe. Eu luto já tem uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos. Eu faço várias lutas, eu gosto muito de luta. Então eu luto jiu-jitsu, boxe, muay thai. A gente vai ter um jiu-jiteiro aí nesse sofá em breve, vem assistir. Pronto, adoro. Jogo tênis, faço musculação. Tênis é maravilhoso. Nado, gosto muito. Ai, que arraso. Mas o boxe é assim, me pega. O boxe eu adoro, gosto demais de boxe. Conta pra gente, com essa riqueza toda que você trouxe, um livro que mudou sua vida e por quê? Olha, é um livrinho, assim, dessa finurinha que eu nem sei se vende mais.
foi assim, sabe que você não está esperando nada? Alerta de escassez, gente. Agora todo mundo vai sair daqui e vai procurar esse livro. Eu comprei há muito tempo. Tem uns 15 anos, acho, que eu comprei esse livro. Mais ou menos, hein? Por aí. Ele chama... Olha, eu não vou lembrar do nome certinho, mas é alguma coisa parecida com O que aprendi com o meu carteiro sobre vida e trabalho. Que isso? É assim, é dessa finurinha. Esse livro mudou a minha perspectiva de uma maneira... E eu não sei também, porque tem muito isso, né? Quando você lê um livro... Tem certos momentos da sua vida que aquele livro faz mais sentido do que outros, né? Então eu gosto muito dessa coisa de você revisitar certas leituras, porque a sua percepção muda, a sua experiência de vida muda, então você já não lê com o mesmo olhar, você já tem uma outra carga ali de experiências que você não tinha quando você leu a primeira vez. Nossa. Então eu gosto de revisitar certas leituras. Eu li Macunaíma, eu tinha 9 anos de idade. Então, você imagina, uma criança lendo Macunaíma. Eu adoro ler. Então, li Macunaíma com 9 anos de idade. Então, tem muita coisa ali. Sim. Gente, uma criança de 9 foge completamente do mundo, do universo de entendimento daquela criança. Quando eu fui ler Macunaíma já com mais de 30 anos, eu voltei... Então era isso? Então era isso, meu Deus! Era isso, eu nunca quis imaginar. Então eu tenho muito disso. E esse livro, no momento em que eu li, ele foi assim, disruptivo. Ele abriu portas e janelas na minha mente. Nem sei se hoje ainda é possível encontrar esse livro. Ele é dessa finurinha. O que aprendi com o meu carteiro sobre vida e trabalho? Alguma coisa assim. É um livro branquinho, capa branca, que é um desenho. Eu vou achar, a gente bota na descrição. E tem assim meio que... Se eu me lembro bem, tá? Sabe aqueles envelopes antigos que tinham uns desenhinhos, uns rajadinhos? Me parece que tinha esses rajadinhos no entorno, imitando esse envelope antigo. Fala muito sobre o servir e o quanto a liderança tem que ter essa característica. E eu nem era líder. Então, foi fantástico. É um livro que, pra mim, assim, não esperava nada e entregou tudo. Não prometeu nada. Entregou tudo. Entregou tudo. Gente, maravilhoso. Suelen, muito obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Que alegria. Obrigada por ter vindo essa hora. Eu sei como é o teu tempo também. A forma como isso aconteceu foi incrível também. Muito obrigada. Eu acho que tinha que ser, né? Tinha que ser hoje, tinha que ser desse jeito. Muito obrigada. Pessoal, se você gostou, compartilha. Curte, comenta, manda para pessoas que precisam ter um olhar mais aberto para a diversidade, para formas diferentes de ver a vida. E até o próximo.